E eu vou pegar uma longa estrada com esse Honda Fit. E agora é hora de fazer a revisão pré-viagem. Bora fazer comigo? Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pegar uma bela de uma estrada com esse Honda Fit. E seguinte, vamos lá fazer uma revisão pré-viagem, que eu chamo, que é basicamente dar uma olhadinha se tudo tá seguro para pegar a estrada, se tudo tá em ordem. E evidentemente a gente tem que começar pelo coração aqui da criança. Observar se tem vazamentos, tá? Essa aqui é a tampa onde você coloca o óleo e aqui o cabeçote. A gente tem que observar se tem algum tipo de vazamento e, de modo geral mesmo, olhar o estado do carro para ver se não tem nenhum tipo de vazamento. Puxar evidentemente essa varetinha para dar uma olhadinha no nível de óleo. Um ponto aqui, tá? O carro tem que estar plano para você conseguir olhar, né, o nível de óleo, o nível de água, tudo certinho. E outro ponto muito importante é olhar embaixo do carro, porque se o carro, né, por exemplo, estiver na sua garagem e ele tiver com algum tipo de vazamento, quando você tirar o carro da garagem, você vai conseguir observar. Outra coisa, por segurança, mesmo que o seu carro não esteja vazando óleo, esteja tudo certinho, leva 1 litro de óleo, porque nunca se sabe, né? Por segurança, bota ali no porta-malas, leva 1 litrinho ali de aditivo, já aquele pronto uso que você não precisa diluir, ou se você quiser também você pode misturar água desmineralizada com aditivo e levar ali numa garrafinha de 1 litro. E sobre os filtros, tá? Nós temos o filtro de combustível, temos o filtro de óleo, temos o filtro de cabine, que é o filtro de ar-condicionado. Você precisa se certificar de que tudo está em dia. Ninguém merece parar na pousada para dormir e do nada no outro dia tentar dar partida e nada acontecer. Você consegue observar se ela está em dia com a ajuda do multímetro, e como você já está olhando a questão da bateria, dá para você também com o multímetro olhar se o alternador do carro, que é uma peça com a função de carregar a sua bateria, está em dia. Tudo isso você consegue olhar com o multímetro, tá? Se você tiver em casa. Outra coisa, esse carro ele não tem direção hidráulica, a direção dele é elétrica, então a gente não tem aquele reservatório de direção, né, para colocar o óleo da direção. Se o seu tiver direção hidráulica, dá uma olhadinha no nível de óleo, caso ele tenha. A correia dentada também, caso tenha, esse carro também não tem correia dentada, tá? Ele tem corrente de comando. Se o seu tem correia dentada, vale a pena ficar de olho. Outra coisa extremamente importante, fluido de freio, tá? Ele não pode estar escuro, tem que estar na coloração limpa. Se você não fez, é bem tranquilo de fazer a revisão dessa parte dos freios, né, de fluido. Vale muito a pena, é a sua segurança que tá sendo colocada à prova. E ainda falando de freios, aqui, esse carro ele tem freio a disco nas 4, tá? Então, se o seu carro tem freio a disco nas 4, passa o dedo aqui e vê se ele não tem nenhuma rebarba. Ele não pode ter uma rebarba muito grande aqui, tá? Significa que os discos já estão indo para o saco, ou já até foram para o saco. E evidentemente olhar a pastilha, ver se ela está com carne, se ela está certinho, tanto na traseira quanto na dianteira. Se o seu carro é freio a tambor, vale a pena. Se você não sabe quando foi a última revisão, vale a pena dar uma olhadinha nos freios traseiros para ver se está tudo em dia. E outra coisa aqui também, amortecedores. Veja se eles não estão com nenhum tipo de vazamento, tá? Tanto na dianteira como na traseira, vale a pena dar uma olhadinha. Uma coisa até bem simples de olhar se a suspensão do seu carro tá legal, é empurrar ele para baixo. Empurra ele para baixo com força, e se ele ficar igual uma mola pulando, literalmente seu amortecedor já não tá tão legal, precisa fazer a substituição. Mas também tem essa dica aí do vazamento na suspensão, naquela barra. Outra coisa também que pode ser gerador de ruídos e deixar sua viagem completamente desconfortável são os rolamentos. Na última viagem que a gente fez com ele, do nada começou a fazer um barulho muito alto, principalmente conforme aumentava a velocidade, mais alto ficava aquele barulho. Nada de vibração no volante, nada de trepidação. Esse carro aqui ele tem 100 mil quilômetros rodados, 100 e pouquinhos, e foi agora, a peça era original, o rolamento que estava aqui era original. Então se o seu carro tá nessa casa de quilometragem, vale a pena você ficar de olho. Outra coisa muito importante são os cabos de vela e as velas. Esse carro ele não tem, tá, cabo de velas, ele vai ali a bobina direto na vela.
mas vale a pena você ficar de olho nisso e precisa trocar, tá? Porque senão o carro fica desconfortável também de andar, às vezes você pisa no acelerador, ele demora para responder, e aí você pode estar achando que é outro problema e na verdade é só o cabo de vela e vela que tá ruim. Outra coisa, repelente de água. O que são os repelentes de água? Você pode colocar ele aqui, né, que é o do esguicho d'água, e você também pode passar aqui. Tem um repelente que você passa aqui no para-brisa, que bateu água, pegou chuva, ele não vai segurar a água, a gota vai simplesmente escorregar para fora do carro. Às vezes você nem precisa, mesmo com o limpador desligado, você consegue ter uma visão muito boa. E não só passar ele aqui, como passar nesse vidro e também no traseiro, porque não adianta muita coisa se o da frente tá bom e os do lado tá ruim e o de trás pior ainda, né? E aqui também um item de extrema importância que muita gente nem se dá conta, são as lâmpadas. Certifique-se de que as lâmpadas de freio estão funcionando direitinho, seta, ré. Na frente é a mesma coisa, claro. Farol baixo, farol alto, se tiver farol de neblina, vê o farol de neblina e o pisca-alerta. De preferência, eu pelo menos costumo carregar um joguinho de lâmpadas ali, porque se acontecer alguma coisa, primeiro, eu não vou tomar multa na estrada e segundo, principalmente, segurança. E claro que além dos pneus estarem zero, você também precisa ficar de olho no alinhamento e balanceamento do carro. Se o carro não estiver com um balanceamento legal, que basicamente são essas colocações aqui desses chumbinhos, a direção vai ficar tremendo, principalmente às vezes você cai ali na faixa de 80, 100 km por hora, a direção fica tremendo bastante, só que você passa dessa velocidade e ela para de tremer. E isso é uma questão de balanceamento geralmente, e claro, de alinhamento é que às vezes você anda numa linha reta, tira o volante, se ele estiver puxando para um lado ou para o outro, provavelmente seu alinhamento não está direito. Mas precisa ter uma certa atenção a isso, tá? Porque se você estiver numa linha reta, porém numa inclinação pequena que seja, o carro vai puxar naturalmente para o lado da descidinha ali. E outra coisa, tá? Não adianta só você olhar os sulcos, né? Que você tem o famoso TWI aqui para ver se está com carne ou não, e nem olhar se tem bolha somente aqui por fora, tá? Às vezes também tem bolha interna, então vale a pena dar uma olhadinha. De forma geral, o que eu recomendo fazer? Leva o carro no mecânico, né? Além de fazer essa revisão geral aí de fluido de freio e tudo mais, se você já tem certeza que correia já está trocada, velas e cabos estão trocados, parte de fluido de freio está trocado, a parte de pneu você consegue fazer em casa tranquilamente. O que você vai fazer? Olha, passa a mão e vê se não tem bolha, tanto na parte interna como na parte externa do carro, do pneu. E claro, quando a gente fala de pneus, a gente também está falando do step, tá? Você precisa deixar ele calibradinho e zero, para caso você tenha problema, ele servir para alguma coisa. Claro que junto com o step você vai dar uma olhadinha nas suas ferramentas, macaco, chave de roda, o triângulo. E também uma recomendação que eu dou é de carrega com você um kitzinho de ferramentas, kitzinho básico, chave de boca, chave de fenda, alicate, enforca-gato, tudo isso ajuda muito se acontecer alguma coisa, você ter ali à sua disposição. Nos problemas mecânicos, a gente não precisa abrir somente o capô para dar uma olhadinha. Uma coisa que está literalmente na sua frente e que você precisa dar muita atenção é no cluster, que é basicamente o painel do seu carro. Vamos dar aquela partidola e todas as luzes precisam se apagar, tá bom? Se o seu carro tem computador de bordo, como por exemplo eu tinha um Astra GSI que tinha, ele mostrava pastilha de freio gasta, lâmpadas queimadas. Se o seu carro tem isso, dá uma olhadinha, leva no mecânico se tiver alguma mensagem de erro, como injeção eletrônica, algo do tipo, e pede para ele dar uma solução para você. Ar-condicionado funcionando, buzina funcionando, tudo funcionando em perfeita ordem. Tá na hora de você pegar a sua estrada. Espero ter te ajudado com esse conteúdo. Se ajuda aí, deixa nos comentários, talvez até dicas a mais, e deixa aquele like para ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Te espero nos próximos vídeos. Falou!